amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida espiritual. Obrigado pela alimentação que o Senhor tem dado. Obrigado pela vida do meu marido, Senhor, na qual é minha família diante do Senhor. Obrigado, Senhor, e abençoa o ministério dele. Abençoa os sonhos dele. E Tarabaiacé. Que ele volte a sonhar, meu Pai, como ele sonhava antes. Que ele volte, meu Pai, a desejar coisas grandes como ele desejava antigamente, Senhor. Na tua santa beleza e majestade, Senhor. Toma o ministério do meu esposo, meu Pai. Toma, Senhor, os sonhos, os projetos que ele tem diante do Senhor. Realiza tudo o que tem, meu Pai, no coração dele. Dá em dobro tudo o que ele deseja e melhor, meu Pai, diante da tua presença. Porque tudo que o Senhor tem para nós é o melhor e para a nossa edificação. Aleluia. Toma essa live, toma em direção dessa palavra. Que o teu Espírito Santo venha agir conforme a tua vontade. Amém. Amados irmãos, eu estou aqui meditando a palavra do Senhor, na qual eu peguei agora, antes de dar meio-dia, eu estava meditando, fazendo as anotações. Anacando tudo isso que o Deus ele quer falar para mim, dentro dessa palavra na qual eu vou ler. Escute, eu fiz uma anotação aqui do que o Espírito Santo me deste. Eu quero dizer assim, dentro dessa palavra que eu vou acabar de ler, o tema é: nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido em vossa vida. É isso a palavra, o tema da palavra de hoje. E eu vou fazer essa grandiosa live. Diz assim em Ruth. Em Ruth capítulo 4, versículo 13 diz: o casamento de Boaz e Ruth. Diz assim: Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. A tua tristeza se transformará, o Senhor transformará em alegria. E Tarabaiacé. E o Senhor lhe tem falado e me dado um intercedimento da palavra. Mas antes de chegar a esse versículo, eu quero que você preste atenção na história de Noemi e Ruth. Para chegar a esse versículo, houve um propósito, houve uma estratégia, houve uma estrada, houve uma história antes de se cumprir aquilo que se encontrava perdido na vida de Noemi. E Tarabaiacé. Então aqui a palavra diz que nem tudo está perdido na minha e nem na sua vida. Voltando para o início, quem era Noemi? Noemi, amados irmãos, ela era uma mulher na qual tinha tudo. Tudo não era herança material, era herança familiar, descendência. Era a família, é a herança dela. Ela foi para outra cidade com os seus filhos. E nessa cidade ela perdeu os filhos. Os filhos não frutificaram, não teve descendência. O que sobrou, Ana Clara? Para Noemi, que agora vai voltar para a terra onde ela poderia voltar com uma história mudada, voltou para o mesmo lugar, pior do que ela saiu. Ela vai voltar para aquele lugar, Ana Clara, assim mesmo vai. A Bíblia diz que Noemi se despedia das suas noras, de ambos seus filhos, pois perdeu seus filhos, não tinha para que mais estar com as noras. Ele diz: olha, vão para casa dos teus pais, porque ela não tinha como mais consolar a elas, ela não tinha mais filhos para consolar elas. Então ali o objetivo dela acabou como nora, como sogra dela. Diz: olha, eu despido vocês agora, vai para casa da tua família, da tua parentela, servir os deuses deles, que eu vou para minha terra servir o meu Deus.
uma nora delas com pranto e choro, as duas noras, mas uma permaneceu, que é Ruth. Ruth tinha um laço muito grande com a sogra, que era Noemi. Então Ruth diz, olha, a terra que você foi é a minha terra, o Deus que você serve é o meu Deus. E para onde você ir, eu vou. Assim foi o voto de Ruth com Noemi. Mesmo não tendo mais filho para ela casar-se, Noemi não tem mais filho para Ruth se casar, mesmo assim Ruth foi. Ruth foi para uma terra desconhecida, mas Noemi. Conhecida por Noemi, mas desconhecida por Ruth. Uma propriedade na qual ela deixou há muito tempo e voltou. Noemi não tinha recursos. Noemi voltou com as mesmas vestes. Ruth com as mesmas vestes. Não tinha recurso e nem comida. Mas mesmo assim, voltando para a terra da humilhação, Noemi não perdeu a fé. Noemi era uma mulher temente acima de tudo a Deus. E tinha fé que do nada Deus poderia fazer tudo. Essa era a fé de Noemi. Ruth foi mais ela. Ela chegou um tempo de ir ao campo, pegar, né, os trigos ali e fazer, louvado seja o nome do Senhor, a comida, a alimentação. Mas em tudo, Noemi tinha a fé em Deus. Observe que a palavra fala sobre um povo, uma terra onde ela voltou. Terra da humilhação. Ela voltou para a tua terra de humilhação, como? Para muitos, admirados pela coragem dela voltar sem os filhos, e só com uma nora. Ali estava tudo acabado para Noemi. Ali estava tudo despedaçado para Noemi. Ela não tinha mais a quem, como se consolar, a não ser o amor entre a nora. O amor entre a nora a consolava, porque era um laço muito forte. Veja que Noemi não olhando para as dificuldades, Ruth não olhando para as dificuldades, foi mais Noemi. Naquela terra de Noemi, como era? Era uma terra produtiva, era. Mas Noemi não tinha mais recurso. Noemi tinha que se alimentar do que se sobrava do campo de Boaz. Então, digo, vai lá e o que sobrar, Deus vai ser bom para conosco. Mesmo ela tendo a fé, não tendo nada, ela tinha fé. E Deus era com ela. E tudo que ela fizeste, Deus supriria a necessidade, como supriu a necessidade. Então Noemi voltou para aquela terra. E quem era Boaz? Boaz, entre outro parente próximo, era o resgatador da vida. Ela precisava de um resgatador. Por quê? Ela não tinha como construir a propriedade. Ela não tinha como dar continuidade àquilo que ela iniciou. Porque não tinha recurso, não tinha como beneficiar. Então ela precisava que um resgatador comprasse para que ela tivesse a herança dela, o dinheiro dela. Porque por ela não tinha mais como sobreviver, não tinha mais motivo de sobreviver, não tinha motivo mais de viver. Mas por conta de Ruth e o laço de amor, ela permaneceu crendo. E Deus a qualquer momento teria que compaixão dela e mudasse a história dela. Talvez você esteja em um momento de escassez e acha que a tua história não vai ser mudada. Noemi perdeu tudo. Tudo dela é a família, a descendência, que era um laço muito forte antigamente da descendência. Poderia poder propriedades, mas que tivesse a descendência viva para dar continuidade àquilo que ele gerava, os frutos que ele gerou, né? Então essa era a preocupação. Mas Noemi não tinha, os filhos morreram, não tinha neto, voltou para aquela terra sem netos, sem filhos, só com a nora. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela terra muitos observavam a Noemi. E a sua fama como é que se diz? A fama de Noemi, ela crescia sobre aquele lugar. Por quê? Porque seus filhos haviam falecido. Não tinha motivo de Noemi voltar para aquele lugar. O lugar da humilhação. O lugar na qual ela poderia voltar com seus netinhos nas mãos. Mas não, ela não voltou com netos nas mãos.
Ela não voltou com filhos casados. Ela voltou só, mais Ruth. Muitos já conheciam já a fama de Noemi e de Ruth naquele lugar. Sabia de onde elas vieram e do ato que se acontecia. Mas Noemi em casa e Ruth trabalhando. Mas a fama se espalhava sobre aquele lugar da escassez, né, que Noemi se passava. Mas mesmo assim Noemi, temente e tendo a fé em Deus, que tudo e a qualquer momento se iria mudar a tua história diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de chegar nesse versículo na qual a gente leu, tem essa história que eu estou lhe contando agora. Quem era Noemi, o que se aconteceu e quem foi com ela. E qual eram os recursos dela ali sobreviver? Nenhum. Ela tinha que viver das migalhas que sobrava do campo, que era um direito que Deus deixou a Moisés para passar para Israel. Olha, em todo o campo, do que sobrar, e não volte para pegar, deixa para aqueles que precisam. Então, isso era uma lei que era aplicada muito antigamente, né, nesse tempo aqui. Então, louvado seja o nome do Senhor. E por conta disso, amados irmãos, Noemi, ela não recuou, ela prevaleceu no Senhor. Mesmo não tendo recurso, mesmo a sua história estando acabada, ela tinha uma estratégica e esperança. Qual a estratégia era essa? Ruth. E Ruth se casar com um parente próximo, para que a vida de Ruth mudasse. Porque qual era a sogra, não tendo mais como consolar sua nora, ver ela ali morrer sem o marido? Esse não era o desejo de Noemi para Ruth. O desejo de Noemi para Ruth é que ela se casasse e tivesse filhos, pois ela não tinha mais como consolar, mas Ruth tinha como a consolar, como filha amada de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali, Noemi criou uma estratégia com Ruth para Boaz, ao ponto de Ruth se deitar aos pés de Boaz, deles se amarem, já ter um amor um pelo outro. E ele, ao acordar, ver Ruth ali, né, perguntar o que você está fazendo. Ali era uma estratégia de Noemi, para que Deus tivesse compaixão de Noemi e que não acabasse ali a história dela. Deus mudasse a história dela. Então, Ruth usou a estratégia da sua sogra, para que desse continuidade à descendência dela, continuidade à descendência dela. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa descendência, Noemi seria muito feliz, porque muitos ali sabiam da sua fama, do que você perdeu, do que ela perdeu, de tudo aquilo que ela construiu e do nada ter perdido. E voltado para aquele lugar, para aquele teto, agora não tinha mais recurso. Então imaginem, né, a escassez de Noemi naquele lugar. Era uma escassez muito grande. Era um sofrimento na qual que muitos viam e estavam chamando, e tinha a sua fama naquela terra que Noemi estava. Mas em tudo, Boaz amou a Ruth, teve um desejo de tê-la como mulher. Mas tinha outro parente que tinha o direito. Então Boaz disse assim, olha, eu vou até ele é outro resgatador antes de mim, então tem que ser tudo certo, da maneira certa. Mas eu vou usar uma estratégia para que eu venha ser o vosso marido e você é minha esposa. E aí Boaz falou com aquele parente próximo e disse assim, olha, Noemi tem as propriedades e ela quer um resgatador. Você está disponível a comprar? Pois eu não sou digno de pegar na sua frente. Pois você está na minha frente e eu não posso tomar a sua frente. Então você vai querer? E o resgatador disse bem assim, quero sim. E o Boaz disse bem assim, olha, além das propriedades, tem Ruth, na qual você vai tomar como mulher. E o resgatador disse assim, olha, sobre isso eu não posso, porque eu vai colocar em risco a minha herança, vai colocar em risco as minhas heranças, os meus recursos, eu não quero. Então ali eles fizeram um trato. Que trato foi esse, né, como antigamente? Eles trocaram, com suas testemunhas, Boaz colocou lá, trocaram as havaianas, os calçados. Como voto de que
eles fizeram um trato no meio daquele povo e todos viram, os testemunhos viram, né? E ali fizeram um contrato eles. Boaz se casou, na qual tá dizendo aqui. Na qual vai chegar nesse versículo que a gente leu. E Boaz se casou com Ruth. E diz assim, o casamento de Boaz e Ruth. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Hoje Ruth tem dignidade. Quem era Ruth? Uma mulher desamparada, não tinha filho nem marido, a qual poderia ser digna dela. E ele digno dele, né? O valor que ela não tinha, hoje tem com Boaz. É isso que o Senhor está falando na palavra dele. Ruth não tinha valor, mas agora tem valor e dignidade, pois tem o seu esposo, que quis, acima de tudo, vendo os prejuízos, quis não por pena, mas por amor a ela, cuidar, zelar. Ele disse assim, Boaz casou-se com Ruth e ela tornou sua mulher. Boaz prosseguiu e o Senhor concedeu a ela engravidar-se dele e desse à luz a um filho. Aí Deus concebeu. Veio que Deus abençoou a madre de Ruth para ter um filho. E no versículo 14, aí na qual as pessoas estão observando Noemi, né? Elas dizem assim, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Louvado seja o Senhor por não ter deixado você sem um resgatador, o que ia resgatar a vida de Noemi em meio à sua aflição, em meio ao período da tua vida que você se encontra hoje, agora. Haverá um resgatador que do nada Deus vai fazer tudo na sua vida. Diz bem assim, olha, no versículo em diante, que o seu nome seja celebrado em Israel. Ou seja, Deus concedeu honra para quem foi para aquela terra e não tinha honra. Deus concedeu honra para Noemi. Ele concedeu honra para Noemi. Em meio em tudo que Noemi perdeu, ela não perdeu a fé em Deus, confiando que Deus poderia mudar a vida dela. Que o Senhor ele quer dizer, em meio à sua aflição, em meio às suas dificuldades, creia em mim, pois agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Deus dará a volta por cima. Diz assim, que o seu nome seja celebrado em Israel. Que o menino lhe dará uma nova vida e lhe sustentará na tua velhice. Melhor a nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Ou seja, Noemi era consolada por Ruth, pelo amor de Ruth. Pelas percas dos seus filhos, ela foi consolada por o amor que Ruth tinha por ela. E diz assim a palavra, e o Senhor me dá entendimento dessa palavra aqui, que Noemi permaneceu crendo em Deus, mesmo não vendo saída. O amor de uma nora, no versículo 15, o Senhor me deu discernimento, que o amor de uma nora é melhor que 7 filhos. Por quê? Porque o que consolava a perca de teus filhos no amor de tua nora Ruth. Ou seja, o amor de Ruth consolou as percas dos filhos de Noemi. E no versículo 15 também diz assim, para quem tem muitos filhos, louvado seja o Senhor. Para aquela história que Noemi vivia de escassez, aquela história que
que Noemi perdeu tudo. Nesse versículo na qual a gente chegamos, diz assim, o casamento de Boaz com Ruth. Nessa história aqui, você pode ver o quanto Deus ele transformou a vida de Noemi. Por quê? Porque, olha, um resgatador. Pois havia um resgatador. Pois nem tudo estava perdido. Esse é o tema. Pois que nem tudo estava perdido. Por quê? Porém, tudo que Noemi achou, né, perdido, tinha uma nora a quem amava. E tem um amor muito grande por ela. Noemi, ela perdeu filhos, perdeu a sua dignidade. Mas entre tudo isso, ela não perdeu o laço de amor com sua nora Ruth. Foi o que ajudou, foi ter aquele amor que ajudou a superar. Foi aquele amor que ajudou a com que Noemi prevalecesse. E no versículo, em tudo que eu falei para você, expliquei, é que entra nesse texto. E assim, Boaz casou-se com Ruth. E nela se tornou, e ela se tornou sua mulher. Boaz possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a seu filho, a um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador. No lugar da tua humilhação, o Senhor trará dupla honra. O Senhor vai trazer dupla honra no lugar da tua humilhação. Como ele deu dupla honra a Noemi, ele vai dar a você a dupla honra no lugar da tua humilhação, no lugar da tua vergonha. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido na tua vida, na tua história. Isso que o Senhor ele quer falar conosco essa tarde. E assim eu quero agradecer aqueles que estão ouvintes. Compartilhe essa live. Que Deus possa abençoar. Se essa live falou com você, se você sentiu algo de Deus, compartilhe para outras pessoas, porque tem almas precisando de ouvir a palavra do Senhor.